Bom dia! Mais uma vez, estamos na nossa segunda aula de hoje, segunda aula também de matemática. Vamos continuar na construção de gráficos e interpretação. E após, vamos entrar no conteúdo falando sobre médias. Médias simples e médias ponderadas, que são conteúdos que nós vemos no dia a dia, tá? Nada tão novo, né? Que possa ser surpreendido e também nada tão antigo que não tenha informações para serem acrescentadas. Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. Nós paramos na página 179 e agora vamos para 180. Vamos interpretar e construir um gráfico a partir daquela informação. Só um minutinho. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Quem perdeu a primeira aula, depois assiste lá no link na nossa plataforma para colocar os conteúdos em dia, verificar a explicação do conteúdo, ok? Toda vez que você se ausentar da aula, tem que assistir o link lá na plataforma para ficar atento às informações. Vamos lá, vou colocar aqui no chat para poder compartilhar a tela para vocês. Módulo 2, na página 180. Vou compartilhar aqui a tela só um minuto. Bem, no número 2 da página 180, vocês já estão conseguindo visualizar? Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. O gráfico apresenta informações a respeito do Produto Interno Bruto, o PIB, nacional. A região Sudeste deve ter a maior participação? Teve a maior participação no PIB em qual ano? Primeiro nós vamos analisar esse gráfico, né? Como eu já falei para vocês, todo gráfico ele tem o título e também tem a fonte, que é da onde foi tirada aquelas informações. Nós temos aqui as 5 regiões na nossa parte vertical e na horizontal nós temos as porcentagens. A cor verde corresponde ao ano de 2010, a cor azul de 2011 e a amarela de 2012. Na letra A, ele está pedindo para a gente verificar em qual ano da região Sudeste o PIB foi maior. Analisando aí, fala para mim, por favor. Hein, gente? Analisando esse gráfico aí do nosso lado direito, da região Sudeste, em qual ano o PIB foi maior? 2010, 2011. 2011 ou 2012? 2011. 2011. Muito bem. Vamos colocar aqui 2011. Qual região apresentou o maior crescimento na participação do PIB de 2010 a 2012? Vamos analisar ali, ó, o verde e o amarelo. Qual das regiões teve um crescimento do verde para o amarelo? O sudeste do verde para o amarelo diminuiu. Centro-oeste do verde para o amarelo aumentou. O sul do verde para o amarelo diminuiu
Nordeste, do verde para o amarelo, aumentou. E o norte, do verde para o amarelo, diminuiu. Então, são duas regiões, né? Mas que obteve o maior crescimento foi a Centro-Oeste. O crescimento da Centro-Oeste foi de 0,5%. Então, ó, Centro-Oeste foi uma das regiões que obteve crescimento, né? Centro-Oeste e Nordeste, sendo que a Centro-Oeste o crescimento foi de 0,5. 0,50, né? Que a gente fala. 0,5%. Foi a região que mais cresceu aí o PIB. Escreve aí para mim. Na letra C, quais regiões diminuíram sua participação de 2010 para 2011? Nós vamos analisar agora o verde para o azul. Quais regiões teve uma diminuição no PIB? Sudeste, do verde para o azul, aumentou. Centro-Oeste, do verde para o azul, aumentou. Sul, do verde para o azul, diminuiu. Ah, na verdade é 2011 e 2012, desculpa, é azul com amarelo. Então, o Sudeste diminuiu do azul para o amarelo. Ah, não, primeiro é isso mesmo, de 2010 a 2011, desculpa. A primeira pergunta é do verde para o azul. Então, do verde para o azul, nós temos o Sul, que diminuiu. Do verde para o azul, tem o Nordeste também. De 2011 com 2012. Agora sim, nós vamos analisar do azul para o amarelo. Do azul para o amarelo, Sudeste diminuiu. Do azul para o amarelo, o Norte também diminuiu. Do azul para o amarelo, Sudeste. O Sul diminuiu. E o Norte. Nada disso precisou de cálculo, tá, gente? É só analisar ali as cores para verificar se os valores aumentaram ou diminuíram. Na letra D, é para a gente desenhar em gráfico de setores esse gráfico aqui. Só que ele quer apenas do ano de 2012. Então, nós vamos analisar as porcentagens que estão em amarelo para desenhar o gráfico de setores, aquelezinho de pizza. Já está aqui para vocês, é só copiar. Só vou colocar a região norte, que não está aqui. Vou colocar de rosa, tá? 5%. 5 aqui. 5%. Região norte. Aí, região norte, eu vou colocar aqui um símbolo. Pode ser uma nuvem. Ó. Essa nuvem ficou esquisita, né? Ficou legal, não. Tô tentando fazer uma nuvem aqui.
para representar a região Nordeste. Pronto. Aliás, a região Norte. Tá? Porque a região Norte não estava identificada no nosso gráfico. Então, o que está faltando aqui? Está faltando o nosso título. Você tem que desenhar, tá? Professor, Oi. tem que fazer esses pontos aí, ó. Esse treco aí. Detalhe. Sim, tudo do jeito que tá aqui. A legenda, tudo direitinho. Vou botar o título aqui em cima. Aí você vai botando as legendas e as porcentagens. Vou colocar aqui. A porcentagem do Nordeste foi 14%. Todo gráfico de setores tem que ter o título, a legenda e as porcentagens, tá? Aqui, ó, do Norte, 5%. Vou colocar assim, porque não tá cabendo. Centro-Oeste, 10%. Sul, 16%. E Sudeste, 55%. Já colocamos as porcentagens de cada região. E tem aqui a legenda. Do Centro-Oeste é um monte de quadradinho. Do Sul são as listras. E do Sudeste são as bolinhas. Para quem não está conseguindo visualizar, vou colocar aqui, ó. Centro-Oeste, a marcação é um monte de quadradinho. Do Sul são linhas. Ó, linhas. Do Sudeste são as bolinhas. Nordeste deixa em branco e Norte é uma nuvenzinha. 2 minutinhos aí para copiar o gráfico de setores. Vamos lá, copiando o gráfico. Aguardando aí mais um minutinho para a gente poder ir para a página 181, tá? Bota direitinho a legenda, o desenho, a porcentagem. O título.
Vamos lá. Estou aguardando. Todo mundo já copiou? Vamos lá, página 181. Os 193 países reconhecidos internacionalmente, apenas 41 são presidencialistas. E desses, 10 não permitem reeleição. Só um parênteses. Países presidencialistas é que vigora o presidencialismo, ou seja, tem um chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, o caso do Brasil, tá? Dentre aí a distribuição dos países, nós temos 18 países da América, 16 países da África, um país da Europa, 5 países da Ásia e um país da Oceania. Ok? Letra A. Em qual continente se encontra a maior quantidade de países presidencialistas? Analisando aí esse pictograma, né, que é um gráfico referente, com desenho referente à sua pesquisa. Hein, gente? Analisando esse gráfico aqui, qual é o país, qual é o continente que tem mais países presidencialistas? Analisa e fala aí para mim. Acho que é a América. A América é o continente que mais tem países, possui 18, né? Muito bem. Só tem uma pessoa assistindo a aula, gente, não tem nem cálculo para fazer. Era só olhar o gráfico e responder. América. Qual é a porcentagem que representa essa quantidade? A América tem 18 países. Então, vou fazer 18 vezes 100. E o resultado eu divido pelo total. No total, nós temos 41 países presidencialistas. Então, faz esse cálculo aí para mim. 18 vezes 100, o resultado eu divido por 41. Vamos lá. Vamos lá, estou aguardando a resposta, hein? Professor, é 43,9? Quanto que deu? Na minha conta aqui deu 43,9. Muito bem, a gente pode botar aproximadamente 44%. Ótimo. E aqui, qual a porcentagem dos países reconhecidos internacionalmente é presidencialista? São 41 países, então a gente faz 41 vezes 100,
dividido pelo total. O total de todos os países, 193. Faz o cálculo aí para mim, por favor. Aguardando aí a resposta da letra B, um minutinho para fazer. Vinte, pô, 21,2? Muito bem, 21,2%. Toda vez que a gente tiver informação para calcular a porcentagem, é um número vezes 100 dividido pelo total. Já falamos isso várias vezes, inclusive na tabelinha. Na letra C, para desenhar o gráfico de setores referente a esse gráfico aí de cima. Então, tá aí para vocês, podem copiar. Aqui são duas cores diferentes. A Ásia aqui, vamos botar a porcentagem que está faltando. Ó, 12%. Vamos calcular a porcentagem de cada um. A Ásia calculando fica 12%. A África, que é o maior, 40%, o segundo maior. A América, que é o maior de todos, 44%. Coloca aí a porcentagem, os desenhos e a legenda, tá? Na América são bolinhas. Vou colocar aqui para. Na África são linhas, né? Na horizontal. Na Ásia também são bolinhas, mas a gente pode botar aqui, ó, ondinhas, né? Nem tá ficando, não. Vamos botar triângulos então. Na Europa pode deixar em branco e na Oceania você pode pintar com o próprio lápis, tá bom? 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer a última página. Tô aguardando, tá?
Todo mundo já copiou? Vamos lá para 182. A taxa de natalidade corresponde à quantidade de nascimentos ocorridos em um determinado período. Observe na tabela algumas informações sobre a taxa de natalidade no Brasil dos anos de 2011 a 2015. Nessa página, eu vou dar 5 a 7 minutinhos, tá? Até 11h55, para que vocês possam fazer sozinhos. Vocês vão analisar a taxa e responder as perguntas. E na letra C, desenhar um gráfico de linhas que corresponde a essa tabela. Então, tem aí quase 10 minutinhos para fazer. Qualquer coisa pode perguntar, mas só que eu vou fazer diferente. Vou dar um tempo para que vocês possam resolver e eu corrijo no final, ok? Analisa a tabela, responde a letra A e a letra B. Na letra C, você vai desenhar um gráfico de linhas com essas informações. Pode começar. Vamos lá, estou aguardando. Vamos lá, 5 minutinhos para responder A e B e desenhar o gráfico. Tenta desenhar, tá? Que aí eu vou corrigir para você, para verificar se você realmente aprendeu. Professora, Oi. eu tô com dúvida do que é para fazer na B. É para subtrair a taxa de 2011 pela de 2013? Sim, só subtrair. Entendi.
Vamos lá, tem que desenhar o gráfico, tá? E a letra D é uma análise, é uma opinião sua. Você pode escrever pelo menos 2 fatores, tá? Estou aguardando. Vamos lá, gente, 2 minutinhos. Desenhar o gráfico e responder sua opinião na letra D, tá? Ó, de acordo com os dados apresentados na tabela, a taxa de natalidade vem aumentando ou diminuindo? Ela vem o quê? Diz aí para mim, ela está Diminuindo. aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo, muito bem. Diminuindo. Qual a diferença entre as taxas de natalidade 2011, 15,50, menos 2013, 14,79? Dá quanto? Quem fez o cálculo aí? No meu deu 0,71. O meu 0,71% a diferença. C. Agora complete o gráfico, né? Vamos primeiramente colocar o título. Não podemos esquecer do título. Na vertical, nós temos a taxa de natalidade, os números, né? Na horizontal, nós temos o ano. E agora nós vamos fazer o gráfico de linhas.
Vou colocar em vermelho. Em 2011, 15,5. Então, meu pontinho vai sair daqui. Em 2012, foi para 15,013. Então, desceu um pouquinho aqui, ó. 15,013. Depois, foi para 14,79. Em 2013, desceu mais um pouquinho para 14,79. Depois desceu mais ainda para 14,47 em 2014. Aqui, ó. E por último, em 2015, foi para 14,16. Mais um pouquinho aqui. Não ficou perfeito, mas dá para entender, tá, gente? Desenha aí a linha, quem tiver régua, melhor ainda, né? Os pontinhos estão representando cada ano. 2015 que ficou um pouquinho feio, mas dá para entender. E por último, em sua opinião, quais fatores influenciaram a taxa de natalidade? Alguém gostaria de dizer? Se a taxa diminuiu, que tem menos bebês nascendo, o que isso influencia? Pode ser a renda familiar, tem pessoas que não querem ter mais filho, né? Pela questão financeira, mulheres no mercado de trabalho, às vezes as mulheres estão trabalhando cada vez mais, não querem ter ou tem um só, porque não tem quem cuide, com quem deixar, a creche é cara. Também nós temos hoje em dia, né, muitos métodos contraceptivos que evitam a gravidez, por isso, de repente, a taxa também pode estar diminuindo. Você também pode colocar qualquer algo que você ache, se alguém quiser falar, tá? E etc. Por hoje a gente finaliza por aqui. Copia direitinho o gráfico, as respostas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero sempre que vocês participem mais, perguntam, tiram dúvida, realizem as tarefas, ok? Um minutinho para terminar de copiar, porque eu vou finalizar. Quem já acabou, até a próxima. Beijinhos. Guardando aí, todo mundo já finalizou? Tem alguém copiando? Ok. Até a próxima, pessoal.